Olá, cursistas, nossa gratidão por toda a validação que vocês têm feito ao nosso trabalho. Continuemos aqui, muito bem-vindos e bem-vindas, né, ao curso de Aprendizagem Ativa, Teoria e Prática. Estamos ainda no primeiro módulo e hoje é a aula de número 3. E aquele diálogo tão prometido que eu disse para vocês que faria, o diálogo entre as principais teorias clássicas de aprendizagem e a abordagem ativa é hoje e é agora. O professor ativo que adota a abordagem ativa, ele precisa de um aparato, ele precisa de um suporte teórico interessante para que ele possa atuar de forma relevante. Eu costumo dizer que a abordagem ativa é muito complicada de ser feita, mas é muito possível. E a docência é algo muito complicada mesmo. Mas nós estamos aqui para estarmos juntos, descobrindo formas, maneiras, estratégias, reunindo aqui um suporte para que você possa atuar de forma relevante como profissional da educação. Bem, eu separei aqui alguns autores, né? 3 autores clássicos da aprendizagem e mais um autor da educação, para que nós pudéssemos ofertar para você esse aparato teórico que você precisa. Esse lance de que teoria é uma coisa chata, isso é uma visão ingênua da realidade. Na verdade, a teoria é uma iluminação, você coloca luz na sua ação. Então, quando você age sem teoria, você age sem luz. Não é? E uma teoria assertiva, é uma teoria científica. Ninguém age sem teoria porque todo mundo age com base em alguma crença. E aquela crença para ela vai ser a sua teoria. E aqui a ideia não é passar uma crença, mas passar uma teoria consolidada. Uma coisa clássica que foi testada e que é muito relevante para o processo. E como nós estamos falando de educação, é bem interessante que a gente esteja muito atento e atenta a esse aparato teórico que nós estaremos abordando hoje e agora. Eu vou começar pelo Vygotsky. O Vygotsky é um autor teórico, e aí ele tem uma característica psicológica, né? E é bem interessante que a gente tenha esses autores em mente, porque a psicologia ela dá uma contribuição enorme para entender, e eu vou já dizer para vocês por que a psicologia é tão importante, e assim, dentro da abordagem ativa, mais ainda. Nós sabemos que todo conteúdo, ele já é relevante por natureza. Todo conteúdo lógico já é potencialmente relevante. Entenda isso, professor. Professor, aluno de pedagogia, aluno de graduação, em licenciatura especialmente, você que vai atuar na docência, todo conteúdo já é potencialmente significativo. Só que a receptividade desse conteúdo nem sempre é tal qual igual à relevância deste. Por isso nós precisamos desse suporte teórico para que venhamos produzir as estratégias para que o aluno possa reunir condições de absorver, de reter esses conteúdos, tá bom? E é isso mesmo que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. É um conteúdo inteligente e inteligível. Você que é docente e você que precisa atuar futuramente como professor. Vamos lá. Eu vou começar pelo Vygotsky, que ele traz uma abordagem interessante, que é a questão da aprendizagem pela interação social. A aprendizagem pela interação social. E ele traz um conceito que eu vou trazer aqui para vocês agora, um conceito de suma importância, eu chamo de show de bolice. O conceito show de bolice é esse aqui, ó. Ele diz que a aprendizagem ocorre dentro de uma zona, e ele chama essa zona de desenvolvimento proximal. Tá certo? Zona de desenvolvimento proximal. De um lado está o nível de desenvolvimento cognitivo real do indivíduo. Nível cognitivo real do indivíduo. E do outro lado está o nível cognitivo potencial. E acontecendo a interação entre os indivíduos, ocorre
o desenvolvimento cognitivo. Ou seja, o cara aqui tem um potencial, aqui tem a possibilidade, e a interação entre os sujeitos vai promover a aprendizagem. Então, a sala de aula com atividades em equipe, a monitoria, são exemplos importantes para que nós possamos estar aplicando esta ferramenta, essa forma de aprender que o Vygotsky aborda, e claro, recebendo a validação do próprio ambiente, que é o desenvolvimento do nosso aluno. Então, a aprendizagem ocorre dentro dessa zona que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. E vejam como isso dialoga com a aprendizagem ativa. Gente, eu sempre vou repetir aqui para vocês. Um professor que trabalha a pegada ativa, ele precisa de um suporte teórico inteligente. E eu comecei aqui pelo de Vygotsky, que eu vou mostrar mais outros dois. É interessante que sempre estejamos aproveitando esse potencial de aprendizagem existente dentro de uma interação que muitas vezes acontece até de forma muito natural entre os indivíduos. E sempre tem um sujeito mais experiente no processo. E o professor também é esse sujeito experiente. E ele também vai interagir com o seu educando e ele vai também promover, potencializar esta zona. Quando o professor chega com sua experiência, ele é um adulto, ele pelo menos deveria ser o adulto que está presente dentro de sala de aula, ele vai promover a aprendizagem junto com o seu educando, porque ele, enquanto estratégia, dá abertura para a sociabilidade, para a interação entre os alunos. Beleza? Um outro autor que eu gostaria também de citar, e ele foi um autor muito influente na Escola Nova, né, daquilo que nós sabemos sobre a Escola Nova, a proposta da Escola Nova, é o Dewey, ou John Dewey. O Dewey, ele é até considerado por alguns autores como o protagonista, ou o sinalizador maior, mais evidente das metodologias ativas. Porque para ele, a aprendizagem ocorre por meio da experiência. Olha que interessante. A aprendizagem ocorre por meio da experiência. Olha, meus queridos cursistas. Todo conteúdo lógico é potencialmente significativo. Todo conteúdo lógico já é potencialmente significativo. Imagine só. Eu até vou mostrar para vocês depois um depoimento de um professor de matemática que está validando o nosso trabalho. E eu fico imaginando um professor de matemática, ele tem 2.000 anos de show de bolice para tratar em sala de aula. Um professor de história, ele tem 6.000 anos de show de bolice de história para trabalhar dentro de sala de aula. Então, o conteúdo lógico, ele já é potencialmente significativo. Agora, muitas vezes, ao chegar dentro do espaço de aula, ele é chato. O grande desafio do professor é montar as estratégias para ganhar o coração do aluno. E é o que eu quero trazer aqui para vocês. Comecei com o Dewey, mas depois eu vou mostrar um outro autor para fechar esse pensamento. O John Dewey, ele fala que a aprendizagem ocorre por meio da experiência. Então, nesse caso, nossas aulas podem ser demonstradas? Podem. Mas a experienciar é um ato pedagógico inteligente para acontecer a aprendizagem significativa. Tá certo? Ora, quando o aluno coloca a mão na massa, e o que isso quer dizer? Que minha aula vai virar uma bagunça, eu não posso mais ter cadeiras enfileiradas? A ideia aqui desse curso, a minha proposta nos textos que eu tenho trazido para vocês, não é que vocês agora mudem a sala de fila para círculo, ou que os alunos sentem no chão.
A ideia não é essa. Não é a metodologia apenas, mas é a sua postura. Dentro de uma palestra, você pode suscitar a interatividade do seu aluno. Uma aula expositiva, show de bolice, pode ganhar o coração do seu aluno. E eu vou exagerar aqui mais, um aluno pode ser ativo até quando ele está numa palestra. Porque quando ele é ouvinte e está com foco, a atividade dele é o foco. Agora, eu não vou ganhar o foco se eu apenas confiar na potencialidade do conteúdo. O conteúdo, ele é potencialmente relevante, mas o meu aluno recepciona esse conteúdo dessa forma? Eu que passei por uma faculdade, que sou professor, eu recepciono o conteúdo dessa forma, mas e meu aluno? Ele vai achar muitas vezes o conteúdo chato. Então, assim, quem é que transforma o conteúdo lógico, que é inteligível, potencialmente significativo, em um conteúdo psicológico? É o estudante. E eu vou entrar agora no outro autor que eu quero trazer para vocês. Fechando aqui o Dewey sobre a experiência, só trazendo aqui alguns exemplos, porque a gente vai melhorar os exemplos no nosso próximo módulo, que nós vamos trazer experiências de universidades americanas, universidades brasileiras, escolas brasileiras, professores. Nós estaremos indicando professores brasileiros que foram premiados em universidades estrangeiras por conta de que adotaram metodologias dentro dessa perspectiva ativa e que hoje estão por aí dando formação em toda parte. E eu sou um desses professores que estarei junto com você e você também. No mês de julho estava previsto para que nós participássemos do ENDIP, que é o Encontro Nacional de Didática e Prática Educativa, que acontece no Rio de Janeiro, uma grande realização da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras universidades, mas a data, por conta da pandemia, da quarentena, foi mudado para o mês de novembro, e nós estaremos lá, levando uma oficina. Eu já coloquei a nossa oficina, eu e mais uns 3 professores de Fortaleza. Nós estaremos levando uma oficina lá a respeito da formação continuada. E o que você está fazendo aqui é a sua formação continuada, tá certo? Então, assim, mova-se, mexa-se. Nós precisamos transformar o conteúdo que é potencialmente significativo num conteúdo que é psicologicamente significativo para o aluno. E eu quero entrar agora no autor show de bolice, que para mim faz muito sentido trazer para vocês, que é o David Eusball. Ainda voltando para o Dewey, eu quero só destacar mais um ponto, antes que a gente entre no nosso outro autor, a respeito do engajamento. Como ele fala que a aprendizagem acontece pela experiência, o engajamento do aluno torna o aluno protagonista. Se o aluno ele é protagonista do processo, protagonista ele não é passivo. Protagonista ele é responsável. Então você vai combater a indisciplina dentro de sala de aula. E assim, nossas aulas elas são muito demonstradas. Claro que a gente vai ter sempre um momento de demonstração, mas nós precisamos sair para os laboratórios, nós precisamos ir para a rua, nós precisamos viver a experiência da comunidade, nós precisamos mudar os problemas da comunidade e engajar os alunos nesse processo. Seja qual for a disciplina que você lecione, isso é possível. Então, trazer o aluno, veja o que tem um autor, que é o Berbel, que faz uma percepção sobre o engajamento, que é da teoria de Dewey, e ele diz o seguinte, que o engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens acontece que ele melhora a compreensão, o aluno vai estudar pela escolha e pelo interesse dele. Isso é uma condição essencial para ampliar as suas possibilidades de exercitar
a liberdade e a autonomia, a tomada de decisões em diferentes momentos vivenciados em sua vida, inclusive para o exercício da cidadania e do seu trabalho. David Hillsborough. O Hillsborough, ele já trouxe uma teoria que eu acho de suma importância para esse aparato que eu falei para vocês, que nós temos que montar enquanto professores da pegada ativa, é que ele traz a aprendizagem significativa, o conceito da aprendizagem significativa. Eu cheguei a concluir, meus queridos alunos, cursistas, colegas professores, que uma aprendizagem, ela só é aprendizagem de fato quando ela se torna significativa. Se algo não é significativo para mim, eu apenas decoro, faço a prova e ali depois da prova, estou aliviado, não quero mais saber daquilo. Quando é conhecimento, quando é significativo, aquilo me move, aquilo me leva a produzir, aquilo faz com que eu mova-me para frente em relação a solucionar problemas, entre outras coisas. Tem um autor que faz uma leitura do Hillsborough, que é o Moreira. Ele destaca 3 elementos importantes para que a aprendizagem seja significativa. Na verdade, o que ele mostra são as estratégias do professor, tá certo? As estratégias do professor para que ele possa realmente conseguir com o seu cliente, com a sua audiência, com o seu discente, que ele tenha uma aprendizagem significativa. Então, qual é a primeira estratégia? Ele chama de não arbitrariedade do material. O material não pode ser arbitrário. A não arbitrariedade do material é quando o material é uma mera alegoria de sala de aula. Você pega um jogo que você viu uma professora aplicar, aí você joga e aplica na sua sala, para passar o tempo e você cumprir aquele horário de aula. Uma atividade, um material que ele não tem a relação com o conteúdo ou ele não é uma continuidade daquilo que você já começou. Então, a não arbitrariedade do material é essa falta de conexão do material com o conteúdo e com a relevância. Uma outra coisa que ele trata é sobre a subjetividade da aprendizagem. A aprendizagem é uma coisa subjetiva, né? Eu não pego. É uma coisa subjetiva, é uma percepção. Então, se eu tiver o aluno como protagonista, se eu tiver esse aluno engajado, aí citando aqui Dewey, nós vamos ter a aprendizagem significativa. A outra estratégia, né, e que ele coloca para que a aprendizagem significativa ocorra, é a disponibilidade do aluno para a aprendizagem. Veja só que interessante. Então, assim, qual é a nossa estratégia para que a aprendizagem significativa aconteça? Primeiro, eu tenho que considerar o conhecimento prévio do meu aluno. Então, iniciar a aula com uma pergunta. Você pode pensar, mas ele não sabe de nada do assunto. Todo mundo sabe sobre as coisas. Eu não entendo nada de bomba nuclear, na profundidade não. Mas se me perguntarem sobre o que é uma bomba nuclear, eu minimamente sei responder. Seu aluno também sabe. Seu aluno sabe sobre vários assuntos que você ainda não tratou. Então, o conhecimento prévio é um elo de ligação. Lembra da zona de desenvolvimento lá, proximal de Vygotsky? É o potencial, é o que ele tem. Tá certo? Aí você leva ele para aquilo que ele pode ser, o vir a ser potencial, né? A potencialidade do material, nosso material tem que ser potencialmente significativo. E aí, vale lembrar
que aquelas coisas para poder cumprir o rito da aula, para passar o tempo, não faz sentido. Eu vou aplicar um jogo que eu vi fulano de tal aplicando. Estude primeiro o jogo, veja o momento certo, entre em consonância com o que você está trabalhando em sala de aula. A disposição do aprendiz para aprender. Sempre a questão do engajamento. Quem é que transforma o conteúdo potencialmente significativo, que ele já é o conteúdo teórico, já é potencialmente significativo, em um conteúdo psicologicamente significativo? É o aluno. É o aluno. Eu posso dizer 1000 vezes para ele que teoria tal é significativa, se ele não entender, não absorver, não partir dele que é significativo, ele não vai entender aquilo como algo significativo. Volto a dizer, todo conteúdo histórico, todo conteúdo de matemática, todo conteúdo de direito, de legislação, todo conteúdo de pedagogia, de didática, ele já é potencialmente relevante, já foi testado. Quando eu levo a teoria para a sala de aula, o conceito, a teoria, os conceitos dos autores, eles já são potencialmente relevantes. O desafio meu como professor é levar esses conceitos com metodologias, com estratégias, para que o meu aluno transforme o conteúdo que é potencialmente significativo em um conteúdo psicologicamente significativo. Aí eu cito o nosso querido amado aqui, Wills Ball, que ele realmente trouxe a aprendizagem significativa. Esse conceito de aprendizagem significativa. É a ação do estudante. É ele quem vai, na verdade, se engajar e tornar o conteúdo potencialmente ou psicologicamente significativo. Então, a aprendizagem ativa é quando o estudante é protagonista de sua aprendizagem. Eu sei que você pode estar dizendo assim: no meu tempo, quando eu estudava, os professores eram assim, assim, assado. Mas lembre-se que o maior potencial que você é hoje, isso eu falo para os professores e falo também para os alunos, aqueles que estão na graduação ainda. O que você é de mais relevante, o que você é de mais potencial, foi o que você estudou. Foi aquilo que foi significativo para você e você se debruçou sobre ele. Então, esse desafio do docente, e qual é o desafio do docente? Que só quem transforma a aprendizagem, aliás, só quem transforma o conteúdo que é potencialmente significativo em um conteúdo psicológico significativo é o estudante, e o professor faz o quê? As estratégias. Por isso eu citei Dewey, por conta da experiência. Por isso que eu citei Vygotsky, por conta da interação social. Por isso que eu estou citando Wills Ball, para que nós possamos promover atividades onde o aluno encontre significado. Que tal você estar resolvendo algum problema da atualidade por meio do conteúdo que você vai aplicar em sala de aula? Dá muito trabalho para fazer, eu sei, mas é muito envolvente quando nós nos realizamos, quando nós percebemos que os nossos alunos estão se descobrindo, não é? Carl Roger, o que eu estou falando aqui é algo que os filósofos já falavam. Olha o que o Carl Roger falou, que tornar o que é realmente se é. A educação, o processo de interação, a gente vai tornar o que nós realmente somos. E não adianta se discrepar a educação da vida, se discrepar a educação da psicologia, tá certo? A educação, ela não é algo apenas racional. Eu aprendo quando eu encontro significado naquilo que está posto diante de mim. E se eu encontrei significado, isso é uma coisa psicológica. E eu preciso
enquanto docente, suscitar nos meus estudantes, aí por isso que eu citei os autores aqui, e essas estratégias que vocês perceberam. Então, assim, na próxima aula, né, que já é no próximo módulo, na próxima semana, nós estaremos falando mais um pouco, nós estaremos dando exemplos, porque o próximo módulo é todo dedicado à aplicabilidade, né? Todo dedicado à aplicabilidade. Deixa eu só voltar aqui para lembrar. O módulo 2 vai tratar exatamente, nós estaremos, enquanto objetivo, diferenciando, né? Nosso objetivo é diferenciar os tipos de metodologias ativas e suas possibilidades de aplicação e adaptação. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, cuide. Eu vi que nós temos 368 pessoas inscritas. Está sendo um recorde. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram. Muitos estão sentindo dificuldades em devolver as atividades. Mas a próxima atividade você não vai ter dificuldade. Eu já vou disponibilizar agora para você. É um jogo, é o Quizzes. Você vai perceber o quanto é importante esse jogo. Você vai aprender jogando, vai se divertir, tá certo? E vai rever tudo que eu disse aqui. Todos esses conceitos que eu elenquei. Lembre-se, a aprendizagem significativa é a aprendizagem ativa. Nós só conseguiremos ganhar o coração do nosso estudante se nós tivermos as estratégias certas. E as estratégias certas é você considerar a interação social, o trabalho em grupo, a experimentação, usar os laboratórios. É isso aí. A minha gratidão, viu? Eu vou já lançar um vídeo próximo, ainda, talvez hoje, mais tarde, que nós vamos falar sobre o nosso sorteio, viu? Quem participa desse curso vai receber um brinde top das galáxias, tá certo? E a gente vai estar já dizendo para você quais são as estratégias. Resolva a atividade que está logo abaixo e boa sorte, bons estudos. O meu abraço e a minha gratidão.